Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João, capítulo 6, dos versículos 31 ao 40. Aqui Jesus faz uma referência ao maná do deserto, diz que ele é o pão da vida, e que aqueles que se achegam até ele, que Deus envia até ele, a vontade de Deus é que esses que são enviados não se percam, se salvem. E causa um certo rebuliço aqui em alguns judeus que ouviram quando Jesus disse isso para as pessoas que estavam ali, para os seus discípulos, etc. Então no 31 Jesus fala assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Ele, Deus, Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus está explicando para aqueles judeus ali que não era Moisés o Redentor, o Salvador. Moisés foi uma figura muito proeminente para o povo de Israel, porque ele quem liderou o povo na libertação do Egito, depois na peregrinação pelo deserto. Então no judaísmo, Moisés ocupa um lugar assim muito proeminente. E para aqueles judeus ali, ele era tido como o maior profeta de Deus, o maior servo de Deus ali na religião judaica. Ainda é assim até hoje. E Jesus aqui está dizendo, não foi Moisés, foi Deus. E coloca Deus como seu pai, que de fato é verdade. Então ele já de certa maneira afronta aquelas pessoas, ele está ensinando o correto. Aquelas pessoas ali sentem-se afrontadas. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 33, ou seja, o pão sou eu. Eu sou o próprio Deus que vim até esse mundo aqui e vim trazer vida de verdade a esse mundo caído. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Seus discípulos pediram. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim de maneira alguma o excluirei. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vir o Filho, nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui Jesus rapidamente confirma que ele é Filho de Deus, confirma que a salvação se dá mediante a crença nele, em que ele era o enviado e o Redentor, e mostra para nós aqui o que é a verdadeira vida. A vida de verdade, ela só é vivida ao lado de Cristo, porque é quando nós passamos a enxergar um sentido de vida, é quando nós passamos a entender que a nossa vida não termina nesse mundo. Não começa e termina aqui uma jornada de 50, 60, 70, 80, 90, às vezes até 100 anos. É uma vida que começa aqui e ela perdura. É até ilógico nós imaginarmos que tudo o que nós construímos e o que nós fazemos aqui vai para a sepultura junto com a gente e acaba ali. Nada disso é carregado para além. Nada disso causa marcas em uma eternidade. A vida não pode ser só essa passagem aqui nessa terra. E conforme nós vemos no relato bíblico, ele também não é uma passagem por essa terra e um retorno num ciclo que nunca termina, de vida a morte, vida a morte. É uma vida eterna, como Jesus diz aqui, para que sejamos todos ressuscitados no último dia, para que creiamos na vida eterna, uma vida ao lado de Cristo. Então, Jesus faz aqui uma comparação com o maná, com o pão, aquele que vier a mim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Elementos essenciais aí, elementos sólidos, elementos líquidos, são essenciais para nós podermos viver, senão nós vamos definhar, nós morremos. E aqui Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Ou seja, aquele que acredita em mim e decide caminhar ao meu lado, descobre o que é a vida. A gente ouve muitas pessoas falarem no sentido da vida.
Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? O sentido da vida é encontrado quando nós encontramos a Cristo. Ou melhor, quando Ele nos encontra. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o excluirei. Então, quando nós cremos no nome de Jesus, nós o reconhecemos, apesar de todas as nossas falhas, apesar do que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós encontramos perdão para os nossos erros, nós encontramos reabilitação, nós encontramos vida novamente. Por mais que a nossa vida esteja, enfim, uma morte, né? Por mais que sejamos zumbis, nós encontramos vida em Cristo. E é isso que ele confirma nesse pequeno pedaço aqui de texto que nós meditamos no dia de hoje. O 41 fecha assim: Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, aquelas pessoas não queriam enxergar quem de fato Jesus era. Queriam enxergar, enfim, que Jesus era só um farsante, não queriam abrir mão da morte espiritual que eles viviam, acreditando ali no seu compêndio de regras e de leis engessadas. Não quiseram abrir mão disso. Não quiseram sair do marasmo da morte espiritual. Muitas pessoas são assim. Elas não querem se abrir para Cristo, se abrir para a crença em Deus, caminhar com Cristo e encontrar a verdadeira vida. Mas todo aquele que quiser, por isso que novamente nós vamos aqui bater na tecla do legalismo, do moralismo. Por isso que os cristãos que ficam condenando os outros com base em atos e em doutrinas que não são cumpridas, em nada disso, estão errados. Ficam apontando pecados nos outros, estão errados. Porque todo aquele que crer em Cristo não será excluído. Ao contrário, será amado, encontrará misericórdia, redenção e viverá eternamente com Ele. E encontrará a verdadeira vida. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Até amanhã.